Americana, segunda-feira, 12 de agosto de 2024, está começando o Vox News. Vox News, você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Explicação oficial sobre a tragédia de Vinhedo deve demorar pelo menos 30 dias. 2 pessoas ficam feridas em acidentes com motocicleta aqui na região. Eleições 2024, maioria dos candidatos a vice ainda não saiu às ruas. Polícia Rodoviária prende 2 homens com veículos adulterados em Americana. O Brasil termina os Jogos Olímpicos apenas na 20ª colocação. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região. São 6h31, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta fria segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.331 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. Problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, mande um e-mail pra gente. Repito, jornalismo@vox90.com, ou mande um WhatsApp 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, sugiro que sobre esses assuntos você já corte o caminho, fale direto com o nosso Keller Estocco, Keller com K2Ls @vox90.com, e o Kelão aí é facilmente localizado nas suas famosas redes sociais. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude. Hoje é Dia Nacional das Artes e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Joana Francisca. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 55 dias, vai passar voando. Faltam apenas 55 dias para a gente escolher prefeito, vice-prefeito e vereador. 6h33, a gente começa o programa hoje com dor no coração, claro, depois da Vox 90 acompanhar com o Keller Estocco especialmente a tragédia do último final de semana na cidade de Vinhedo, 62 mortos, a queda de um avião. Nós temos a preferência hoje para esse assunto e desde já acionamos o jornalista Yuri Hudson, que antecipa para a gente a demora que vai ser a investigação e os relatórios preliminares. Podem ser relatórios que demorem 1 ano, 2 anos, mas as informações oficiais preliminares, segundo a FAB, saem em 30 dias. Vamos ouvir o Yuri Hudson. O Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, deve divulgar um relatório preliminar sobre o acidente com o avião da Voepais em Vinhedo em até 30 dias. É o que preconiza a norma NSCA 313, que aborda o protocolo de investigação de ocorrências aeronáuticas no Brasil. O documento deve trazer informações preliminares sobre o acidente, mas não deve cravar o motivo exato da queda. Para isso, será levado adiante uma investigação minuciosa. Muito se comenta sobre a formação de gelo nas asas como fator preponderante para o acidente. O especialista em aviação Lito Souza, dono do canal Aviões e Músicas no YouTube, sustenta que esse pode ser um elo da corrente que culminou com o acidente e que outros devem existir. Se o gelo foi o fator causador ou iniciador dessa tragédia, as questões que precisam ser respondidas será que os sistemas estavam funcionando? Se eles estavam funcionando, será que eles não foram dimensionados para tal condição tão severa? Ou se eles são dimensionados, o procedimento operacional foi seguido? Se foi seguido e está tudo certo e ainda assim aconteceu o acidente, esta é a raiz que precisa ser encontrada. Não tem nada que a gente possa falar antes de toda a investigação seguir o seu curso, que a gente vai ter essa resposta. O CENIPA confirmou que não houve nenhum tipo de comunicação de emergência dos pilotos com o centro de controle. O chefe do centro, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, destaca que já foram colhidas as caixas pretas de dados e voz do avião
que vão esclarecer a dinâmica do acidente. Não houve em nenhum momento declaração de nenhum tipo de emergência da aeronave para os controles de tráfego aéreo. Neste momento, os investigadores do CENIPA estão num importante trabalho de extração e obtenção dessas importantes informações que entendemos que poderá reescrever e nos contar o que aconteceu neste trágico evento. Com um acidente desta magnitude, diversas hipóteses são levantadas, desde a do congelamento de uma das asas da aeronave, como outras que acabam tomando conta das redes sociais. Porém, Lito Souza pondera que ainda é cedo para cravar o motivo da queda e é preciso esperar o relatório final do CENIPA. Eu já estou vendo matérias falando a respeito da empresa, a respeito de fadiga, a respeito disso, daquilo. Então, esses fatos que vão ser levantados, eles podem servir para uma melhoria, caso seja analisado que realmente isso aqui precisa melhorar. O que não pode haver é um julgamento precipitado sobre essas coisas, como se factualizado assim, isso aqui aconteceu por causa disso, porque não é tão simples assim. Não há uma data para a divulgação desse relatório. É importante deixar claro que não existe ainda uma previsão de término dos trabalhos, porque em função da importância dessas informações, nós estamos priorizando a qualidade ao invés de celeridade, tá? Então, iniciamos primeiro a tentativa de degravação dos gravos de voz e, na sequência, os gravos de dados, né? O acidente aconteceu na última sexta-feira. O avião partiu de Cascavel, no Paraná, e seguia para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Todas as 62 pessoas a bordo morreram. Eram 58 passageiros e 4 tripulantes. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 6h37, 6h37, e a Americana não virou as costas para essa tragédia. Keller, com todo respeito, bom dia para você. Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, desejo a todos uma boa semana. Comandante do posto de bombeiros de Americana, Tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior, esteve no apoio em relação à retirada dos corpos das vítimas da tragédia que aconteceu na última sexta-feira em Vinhedo. Inclusive, o Instituto Médico Legal, a unidade central de São Paulo, segue trabalhando na identificação dos corpos dessas vítimas. A última informação atualizada, que 12 pessoas haviam sido identificadas, inclusive uma delas, o corpo já está sendo velado no município de São José dos Campos, vítima identificada como José Carlos Copete, de 45 anos. Tenente Brustolin, comandante do posto de bombeiros de Americana, fala do trabalho que foi realizado nas últimas horas em Vinhedo. Bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes da Vox 90, Tenente Brustolin, comandante do Corpo de Bombeiros de Americana. Como todos irão acompanhar, infelizmente, no dia 9 de agosto, na última sexta-feira, nós tivemos um acidente aéreo no município de Vinhedo, e por volta das 13h30 o Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou o primeiro atendimento com as equipes locais, e posteriormente nós, verificando que já se tratava de uma grande emergência, acionamos a Força Tarefa de São Paulo. Em seguida também, para manter o atendimento à emergência de forma ininterrupta, nós começamos a trabalhar com a rendição das equipes e também montamos a Força Tarefa aqui do interior, aqui da região. No dia 10, no sábado, eu fui acionado, e nós fomos lá para o local e pudemos acompanhar a finalização dos trabalhos, Ainda havia algumas vítimas que necessitavam ser localizadas e retiradas do local, e nós pudemos participar desse trabalho e também realizamos a desmobilização das equipes no dia 10 mesmo, na noite do dia 10, e tivemos a finalização dos trabalhos. Então, Keller, é uma ocorrência, mais uma ocorrência complexa, uma ocorrência muito triste, um dos maiores acidentes aéreos do nosso país, e eu tive a oportunidade de participar, juntamente com outras equipes do Corpo de Bombeiros, e poder dar o mínimo de conforto para os familiares, para que eles possam realizar o funeral do seu ente querido. Então, esse tipo de ocorrência
o trabalho do Corpo de Bombeiros ele se resume a devolver os entes queridos para os seus familiares e também apoiar outros órgãos, outras agências que estiveram no local. Cabe salientar, né, que o governador do estado esteve lá, também o nosso secretário de Segurança Pública, diversas agências envolvidas nessa ocorrência, né, todos empenhados em retirar as pessoas daquele local e também preservar o máximo possível do material para poder fazer depois a perícia, né? Então eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho desse trabalho e conte sempre com a gente. Agradeço a participação do comandante do posto de bombeiros de Americana, tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior. 6h41. 19 minutos para 7 horas. No final do programa a gente atualiza as informações dessa tragédia que comoveu não só o Brasil como praticamente todo o planeta. 6h41 e já tem gente tentando aplicar golpes, aproveitando essa tragédia da queda do avião, dos 62 mortos em Vinhedo. Fake news e também sites falsos criam vaquinhas para doação de dinheiro como se fossem parentes de algumas vítimas para facilitar transporte de corpos, funeral. Não tem nada disso. As famílias praticamente todas em conjunto dizendo que ninguém está pedindo dinheiro. Os governos do estado do Paraná e também de São Paulo estão colaborando para que tudo seja viabilizado, para que mais rapidamente os corpos sejam identificados e sepultados pelos seus entes queridos. Não dê dinheiro para esse tipo de solicitação. São 6h42. No Vox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Terminou ontem mais uma edição dos Jogos Olímpicos e a participação brasileira foi inferior aos Jogos de Tóquio, 3 anos atrás. No Japão, o Brasil ficou em 12º lugar com 7 medalhas de ouro. Agora em Paris, foram 20 medalhas, o Brasil ficou em 20º lugar. 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Em número de pódios, foi a segunda melhor campanha do Brasil em Jogos Olímpicos. Os campeões olímpicos em Tóquio, né, foram os Estados Unidos e agora em Paris também os Estados Unidos. China em segundo, Japão em terceiro. O Rio Branco sábado na Copa Paulista não ganhou do São Bento em casa, 0-0, e agora depende de uma derrota do Capivariano contra o Bragantino para conseguir a vaga. Brasileirão, os 6 primeiros, tem uma mexida aí no topo da classificação, hein? O Botafogo continua líder, o Fortaleza agora é o segundo colocado, terceiro Flamengo, quarto Palmeiras, quinto São Paulo, sexto Cruzeiro. Os 4 últimos, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. E vem aí uma semana agora de Libertadores, oitavas de final e Copa Sul-Americana. Um abraço, até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jota. Mais esportes, 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Rio Branco despencou, hein? O que fez de bonito no primeiro turno da Copa Paulista, não fez nada no segundo. Agora depende de um milagrinho aí para poder avançar. 6h44, a gente fala mais sobre isso na hora do almoço. 6h44, ninguém acertou o sábado à noite os 6 números do concurso 2.760 da Mega Sena. 8, 11, 19, 39, 47 e 48. 8, 11, 19, 39, 47 e 48. Por isso o prêmio fica acumulado para amanhã. Tem 3 sorteios da Mega toda semana, terça, quinta e sábado. Amanhã pode chegar a 43 milhões de reais. Aqui na Sabro teve 57 ganhadores, 58 mil reais para cada um, e a quadra 5 mil ganhadores,
que acertaram 4 números, um prêmio para cada um de R$965. E vem aí a Loto Fácil da Independência. É para pagar R$200 milhões. 6:15. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 6:15, final de semana, policiamento rodoviário registrou um capotamento de um carro de passeio, quilômetro 149, rodovia Anhanguera em Limeira, na pista sentido capital paulista. Condutor de um Gol seguia em direção Americana. Quando perdeu o controle de direção, veículo capotou. Vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Limeira. Resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros e também da concessionária responsável pela rodovia. E ontem, por volta das 5:30 da tarde, houve um grave acidente na rodovia Adalberto Panzan, interligação entre a Anhanguera e a Bandeirantes. De acordo com a polícia rodoviária, no quilômetro 1 seguia no sentido interior uma carreta quando um conjunto de rodas do semi-reboque se soltou, atravessou o canteiro central e bateu contra uma motocicleta que seguia na pista sentido capital paulista. 2 ocupantes da moto, uma das pessoas teve graves ferimentos e foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas, e a outra vítima com ferimentos leves foi medicada na unidade de pronto atendimento do bairro Padre Anchieta, na cidade de Campinas. 6:13, motorista diminui a velocidade, já são 4 quilômetros de filas, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, região de Campinas. Também há lentidão na rodovia Anhanguera, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 14 e 12, 24 ao 22, Bandeirantes, motorista também enfrenta congestionamento de 4 quilômetros entre o 18 e o 14. Keller Estocco para o Vox News. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 12:07, eleições 2024, faltam apenas 55 dias para a gente escolher aí o prefeito, o vice-prefeito e o vereador da nossa preferência, para ver quem que vai governar aí o seu município de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Nessa semana começa a propaganda eleitoral. É isso mesmo, no rádio, na televisão, a partir de sexta-feira, dia 16 de agosto. Inclusive o Vox News começando mais cedo, 6:15 a partir de sexta-feira, e terminando às 7 horas da manhã, porque no rádio são 2 horários. Começa às 7 da manhã e repete-se a propaganda a partir de meio-dia. Então, dia 16 de agosto, marca o início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto é irregularidade passível de multa. E sexta-feira também agora é o último dia para os tribunais listarem quais são as emissoras que vão transmitir propaganda eleitoral. Bem, sobre as eleições, eu queria dar um pitaco aqui. Estou achando um pouco estranho a participação de candidatos a vice-prefeito aqui em Americana. O Chico Sardelli, ele vai para lá e para cá com o seu candidato a vice, na tentativa de reeleição, que é o Odir Demarque. Então, como ainda não tem propaganda eleitoral liberada, o que eles estão fazendo? Rede social. Vão lá numa obra, filmam, vão num evento, filmam, vão num almoço, jogam bola, montam a cavalo e filmam e colocam na rede social e vão mostrando a cara. Mas o Chico sempre está com o Odir Demarque colado aí como seu candidato a vice, seu parceiro aí nessa eleição que será daqui a 55 dias. Mas os outros 2 candidatos a vice, nós teremos 3 candidatos apenas em Americana, a gente não vê a cara deles. A Maria Giovana Fortunato, do PDT, está intensamente ativa nas redes sociais, mas o seu candidato a vice, o pastor Ailton Gonçalves, do PSB, eu sinceramente
Eu converso com ele por WhatsApp, por telefone, encontro com ele no Peninha, mas nas gravações da candidata, a gente não vê o pastor Ailton envolvido até agora de maneira nenhuma. Mesma coisa, e pior ainda, com o terceiro candidato aqui, o Ricardo Pascotti, da União Brasil, que tem como vice o Fábio Aquiles, do MDB, cidadão de 42 anos. Além do vice não estar mostrando a cara, nem o próprio Ricardo Pascotti começou as suas ações nas redes sociais. Daqui a pouco tem problemas. Vamos aguardar aí essa semana se haverá uma mudança dos vices aparecendo, mostrando a cara, e no caso do Ricardo Pascotti, ele também. E a Vox 90, eu repito, cobertura especial das eleições deste ano. 9 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje eu tenho uma conversa com os eleitores, os donos desse país, os que mandam nesse país, os que elegem prefeitos, deputados, senadores, presidente, governadores. Em democracia, nós eleitores é que damos mandato aos outros, nós somos os mandantes. O que vocês acham do deputado que vocês nomearam pelo voto para representá-los nos legislativos e que decidem ser candidatos a prefeitos? O senador que você escolheu para representar o seu estado e que de repente abandona essa representação, esse mandato, para ser candidato a prefeito. É legítimo isso? Pode ser legal, mas é imoral, é falta de ética, é traição ao eleitor, é descumprimento de uma promessa. O senador foi eleito para representar o estado por 8 anos. O eleitor dele achou que ele seria o digno representante. Aí ele abandona, lá pelas tantas, para ser candidato a prefeito. Tudo bem, para ser prefeito ele vai se submeter ao voto também, mas só o voto do eleitor daquele município. Não é mais o voto daqueles que o elegeram no estado inteiro. Da mesma forma os deputados. Só para a gente pensar nisso como eleitor. Não dá para a gente ser eleitor passivo, que não pensa, que acha que é uma obrigação ir lá e apertar uma teclinha num número qualquer. É por isso que as coisas andam desse jeito. A gente elege qualquer um, né? Elege gente que não sabe sequer fazer um discurso, que não conhece sequer a língua oficial brasileira, que é o português, que não conhece a Constituição. Tem eleição agora, pensem nisso. Pensem se o seu deputado que você elegeu para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Federal não vai traí-lo querendo ser prefeito de algum lugar. Ou o senador que você escolheu para representar o seu estado. Sejamos mandantes ativos. Mandante passivo não adianta nada. Aí a culpa é nossa se as coisas vão mal. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações dos 2 institutos de meteorologia aqui da nossa região, vou falar um pouquinho a mais do tempo hoje, tanto o CEPAG da Unicamp como a agência Climatempo, este frio que nós estamos aí sentindo desde o último sábado principalmente, ele vai durar aí mais 2 dias. Hoje e amanhã, de forma mais intensa. Tivemos uma mínima hoje de 7 graus na madrugada. Amanhã essa mínima vai se repetir em 7 graus. A máxima hoje não passa de 23. A máxima amanhã aqui na região de Americana e Campinas não passa de 22. Mas a partir de quarta-feira nós teremos aí o aumento da temperatura, tanto a mínima como a máxima. Então a partir de quarta-feira o calor volta com 27 de máxima, na quinta 31, na sexta 32, sábado e domingo 33 graus. Então esse frio, muitos gostam, outros não, dura até, vamos dizer assim, a madrugada de quarta-feira que vem, mais 2 dias. Não há previsão hoje de chuva, 2% apenas. Casa da Vox agora marcando apenas 8 graus. Vox News. Mercado Econômico. Na última sexta-feira, mercado positivo na Bolsa de Valores de São Paulo, que teve pregão com alta significativa de 1,52%. Todas as moedas caíram na sexta-feira. O euro vale hoje R$ 6,021.
O dólar comercial caiu 1,07%, fechou cotado a R$5,515, e o dólar turismo também caiu R$5,723. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Nós alertamos o setor de trânsito da prefeitura aqui de Americana, manutenção de semáforos. Ouvintes entraram em contato conosco, o Cleiton Godoy, também o Elton, alertando sobre semáforo no amarelo piscante entre a Avenida Pascoal Ardito com Rua Santa Cláudia, que é o acesso para o portal Princesa Tecelã. O Vitor já está a caminho para realizar a manutenção no conjunto de semáforos, repito, entre a Avenida Pascoal Ardito e a Rua Santa Cláudia, nas proximidades do acesso ao portal Princesa Tecelã. Nós informamos na sexta-feira aqui na programação Vox a respeito de um grave acidente, 2 pessoas morreram e a Polícia Civil deve instaurar inquérito ainda essa semana para apurar as circunstâncias da morte de 2 pintores. 2 homens identificados como Severino Antônio Calu, de 49 anos, e Reinaldo Borges Cunha, de 58 anos. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência comunicado na unidade da Polícia Civil, informação que foi também divulgada pelo 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que na sexta-feira, por volta das 2:30 da tarde, os 2 amigos, eles estavam trabalhando em um condomínio, num serviço de pintura, terminaram a jornada de trabalho, atravessaram a pista ali, no sentido capital paulista, estavam no canteiro central para atravessar a pista no sentido Santa Bárbara, quando o condutor de um Fiat Mobi, que seguia no sentido rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 121, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e atingiu os 2 amigos, as 2 vítimas. Graves ferimentos. Serviço de resgate da Autoban foi acionado, apesar que a concessionária é responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, mas como o acidente foi perto da rodovia Anhanguera, na SP-304, esse resgate foi para o local. Também o serviço 192 do Hospital Municipal encaminharam as vítimas para o Hospital Dr. Valdemar Tebaldi, porém não resistiram aos ferimentos. O condutor do carro não ficou ferido, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou negativo para ingestão de álcool. O caso foi comunicado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e a polícia tem um prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito. 1 minuto para 7 horas, informação de Nova Odessa. Houve a comunicação para os patrulheiros de um furto que ocorreu em uma fazenda lá de Nova Odessa. Os guardas intensificaram o patrulhamento e no Jardim dos Lagos um homem foi abordado. Ele transportava alguns objetos e admitiu o delito através de arrombamento de um imóvel, um imóvel que faz parte de uma fazenda lá de Nova Odessa. Os patrulheiros também constataram que o rapaz era foragido da justiça. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante, e o mandado judicial foi ratificado. Agradeço a informação divulgada pela inspetora Fávari da Guarda Civil Municipal da cidade de Nova Odessa. E também tivemos acesso a um boletim de ocorrência que foi registrado nas últimas horas aqui em Americana. Policiamento rodoviário interceptou um carro modelo Voyage, tinha um reboque, uma carretinha que transportava uma moto aquática à base da Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 124. 2 homens detidos. O acompanhante disse que a moto aquática lhe pertencia, assim como o reboque, mas estava com a placa adulterada. Os rodoviários constataram que a placa do reboque pertencia a um veículo da cidade de Rio Claro. Inclusive, durante a ação ali do policiamento, o condutor do carro se irritou, acabou danificando a placa do semi-reboque. Os homens foram encaminhados para o plantão de polícia. O delegado determinou flagrante por sinal de adulteração de veículo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os 2 homens de 35 e 27 anos permaneceram presos
na unidade da Polícia Civil do Jardim América. 7:01. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7:01. O Congresso Nacional faz um esforço aí, né? Entre aspas, porque os congressistas, como disse o Alexandre Garcia agora há pouco, muitos deles são candidatos ou vão apoiar alguns candidatos e estão dividindo aí as eleições municipais com o trabalho obrigatório deles em Brasília. Quem traz os detalhes desse problema é Yuri Hudson. Essa é a primeira semana de esforço concentrado do Congresso Nacional em meio às eleições municipais. Até outubro teremos pelo menos mais 2 semanas de trabalho espaçadas pelo retorno dos deputados e senadores para as bases eleitorais para ajudarem os candidatos a vereadores e prefeituras. A expectativa é que ao longo dos próximos dias temas importantes possam ser debatidos e votados no plenário da Câmara e do Senado. Um dos temas que retornam à pauta é a desoneração da folha de pagamento e especialmente uma fonte para bancar esse benefício fiscal a 17 setores da economia. A proposta do governo federal é o aumento de 1% em cima da contribuição social sobre lucros líquidos do setor financeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descarta essa possibilidade. Nós tivemos já aprovadas apostas esportivas, também as importações até $50, são 2 fontes de arrecadação que não eram previstas e que podem fazer frente também à desoneração da folha de pagamento. Tivemos uma alteração tributária no cigarro, cuja arrecadação também pode fazer frente à desoneração. Então nós temos um rol muito extenso de medidas já tomadas, de medidas que podem ser tomadas sem que represente aumento de imposto, para fazer frente à compensação da desoneração da folha de pagamento. Eu espero muito que haja boa vontade do governo federal nessa compreensão. Ainda no Senado pode ser votada tanto na CCJ como no plenário da Casa a proposta de emenda à Constituição que perdoa juros e multas de sanções aplicadas a partidos políticos que descumpriram as cotas raciais nas últimas eleições. A matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora segue em análise na CCJ, como destaca o presidente da comissão, Davi Alcolumbre. E eu vou apresentar pessoalmente um requerimento de urgência para que a gente possa, na própria quarta-feira, levar essa matéria para o plenário para resolver, porque esse impasse vai se dar no processo eleitoral para a candidatura de 5.570 prefeitos, de centenas de milhares de vereadores. Ainda há a expectativa de que o Senado também possa analisar o projeto de lei que renegocia as dívidas dos estados com a União. Ou seja, muitas expectativas. Vamos conferir no final da semana o que de fato avançou no Legislativo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 7:04 e transportando aqui para a Americana essa mesma análise aí do Yuri Hudson. A sessão da Câmara de amanhã, acho que os vereadores estão mais preocupados na reeleição do que apresentar proposituras. Uma Câmara Municipal tem que votar 2 vezes o mesmo projeto para que ele seja aprovado. Tem a primeira discussão e tem a segunda discussão, justamente para que os vereadores reflitam se votaram certo ou não, ok? E para amanhã, para a sessão da Câmara de amanhã, nós temos apenas um projeto em primeira discussão, um projeto, e não é de nenhum vereador, é do prefeito. Um projeto técnico, burocrático, que não vai ter discussão de nem 5 segundos. Os demais, acho que são mais 5 projetos, são todos em segunda votação, já são projetos conhecidos, antigos, já foram votados na semana passada. Então, eu não sou mãe de nada, sempre falo isso, mas eu acho que a sessão da Câmara amanhã demora, acho que se tiver algum vereador querendo falar um pouquinho mais para aparecer, uns 40 minutos, 50 minutos, sendo bonzinho. Tomara que eu esteja errado, que a sessão tenha 7 horas de discussão, de grandes debates, que a Câmara Municipal decida convidar, por exemplo, o diretor do DAI para dar explicações que eles tanto reclamam, o secretário de esportes da Americana para explicar por que o esporte de competição está tão ruim. A vereadora Juliana fez um requerimento fazendo 700 perguntas. Cadê as respostas dessas perguntas para o povo ficar sabendo? Então a Câmara está esquecendo um pouquinho que ela
que o vereador antes de ser candidato, ele é vereador, tem que cumprir com a sua missão. Estarei lá acompanhando para trazer aqui, gostem ou não. Sobre aquela denúncia da Defesa Civil, o Walter Amado me mandou aqui o protocolo feito no Ministério Público, na Prefeitura. Eu não quero ser pretensioso e arrogante, mas eu acho que advogado de primeiro dia de serviço derruba esse caso. Vamos aguardar. 7:06. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem foi dia comemorativo do advogado, do início do primeiro curso de direito do tempo do Império, 1827, e é um momento de a gente lembrar aos advogados que eles são defensores da lei, escravos da lei, e se seguirem a carreira do judiciário, como promotores, defensores públicos ou magistrados, que eles não são donos da lei nem da Constituição, como certos jornalistas querem ser donos dos fatos. Eles estão abaixo da Constituição. Eles são escravos da Constituição e da lei. Estou dizendo isso porque a gente vê cada uma no Brasil de hoje, né? Quero me referir à soltura de 2 presos políticos. No sábado foi o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, porque a Polícia Rodoviária Federal estava executando sua missão de prender o ônibus irregular e ilegal, fazendo o transporte ilegal de eleitores. Supostamente eles adivinhavam que eram eleitores de Lula e aí bloqueavam o ônibus. É uma coisa incrível. Foi solto, mas foi retirado dele o direito constitucional, que está no artigo 5º da Constituição, a linha 4, a livre manifestação do pensamento. Ele não pode usar redes sociais, é o lugar onde hoje se manifesta o pensamento. Isso constitui também uma censura prévia, porque supõe-se que ele fosse falar coisas que não deveria, né? Assim como o outro, que foi solto também, foi solto no fim de semana, o Felipe Martins, também cheio de restrições. Supôs-se que ele estivesse nos Estados Unidos, mas ele foi preso no Brasil, então ele não estava nos Estados Unidos. É kafkiano essa, que ele estaria no avião que levou Bolsonaro para a Flórida, só que ele estava num avião que o levou para Curitiba e depois foi para Ponta Grossa. Isso está comprovado, comprovadíssimo. E continuou preso por 6 meses por causa disso, cumprindo pena de uma condenação que não é. Ele nunca foi condenado, não foi condenado a nada. E depois foi solto. Eu imagino que... E depois, se houver uma indenização por danos morais, quem vai pagar é o contribuinte brasileiro, porque é o Estado brasileiro que responde, e não a pessoa que fez isso. Então, tem coisas aí que é preciso, aproveitando-se do dia do advogado, que foi ontem, 11 de agosto, pensar a respeito. As OABs aí que estão caladas, sempre foram defensoras da Constituição, das leis, dos direitos. Estão caladas, só que está todo mundo ouvindo o silêncio das OABs. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 7:09. Os setores público e privado estão impulsionando aí, segundo entendimento e estudos, o desenvolvimento do Brasil. Informações com a Débora Cruz. Diálogo entre os setores público e privado pode ajudar no desenvolvimento econômico do país. Em participação no programa Conversa Segura, podcast da Confederação Nacional das Seguradoras, Esteves Conalgo, diretor de Relações Institucionais da CNSEG, explicou que o setor segurador pode tirar algum risco do orçamento público, deixando mais recursos para investimentos em políticas públicas. Conalgo deu como exemplo o Proagro, um importante programa de ajuda aos agricultores, mas que os riscos estão sempre dentro do orçamento. Quando você tem ali um problema climático, o orçamento que às vezes previa 2, 3 bilhões para pagar o Proagro, de uma hora para outra sobe para 4, 5, 6, 9 bilhões. Então, essa volatilidade, essa flutuação no orçamento público é muito complicado. Você não tem esse espaço de uma hora para outra para fazer.
Eventualmente, o setor segurador pode ser um parceiro nisso. Isso porque, ao contratar o seguro, o governo gastará o mesmo valor já orçado, cabendo ao seguro cobrir o risco acima disso, explicou o executivo. O programa também contou com o coordenador geral de reformas microeconômicas e mercado de capitais do Ministério da Fazenda, Fernando Rieste. Ele destacou alguns avanços regulatórios, como a edição da Lei 14.430 de 2022, que criou a letra de risco de seguros. É um mecanismo que transfere para o setor financeiro riscos de seguradoras com eventos climáticos catastróficos. A nosso ver, a parte regulatória ela está pronta e acho que em breve vão ter esses lançamentos aí dos primeiros títulos no Brasil. A gente acha que isso vai crescer de uma forma expressiva, né? Seguindo aí os padrões internacionais que a gente já viu que isso funciona muito bem, em que o setor financeiro, né, principalmente investidores institucionais, compram esses títulos e tem uma remuneração, se o sinistro não ocorrer, tem uma remuneração melhor do que os títulos tradicionais de renda fixa. E para os seguradores é bom também porque limpa o balanço, né? Elas conseguem assumir mais riscos, então acho que é um mecanismo interessante. Confira a íntegra deste episódio do Conversa Segura no Spotify, YouTube e principais agregadores de podcast. Para mais conteúdos como esse, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Débora Cruz. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7/12, fim de semana, caso de violência doméstica em Santa Bárbara, na Vila Sartori. Um homem foi preso pela polícia militar. O rapaz de 41 anos agrediu a esposa de 39. A mulher precisou ser medicada no pronto-socorro Dr. Edson Mano. O agressor foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante na Lei 11.340 de 2006, a chamada Maria da Penha. Rapaz permaneceu preso, transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. 7/12, atualizando as informações da queda do avião em Vinhedo na última sexta-feira. Instituto Médico Legal, Unidade Central de São Paulo, continua na identificação dos corpos. Já na sexta-feira, o governador Tarcísio Gomes de Freitas determinou que todos os corpos fossem encaminhados para o IML Central da cidade de São Paulo. Inclusive, conversei com um legista aqui de Americana, Dr. José Ricardo, muito experiente, trabalha há anos no Instituto Médico Legal de Americana. Ele disse que hoje o estado compõe de uma estrutura para atendimento de casos graves de múltiplas vítimas, como esse que ocorreu em Vinhedo. Uma equipe específica está trabalhando na identificação dos corpos. Alguns podem demorar semanas, já que ficaram carbonizados. Por enquanto, a última informação atualizada de 12 pessoas que foram identificadas. Também já foram acolhidas 40 famílias das vítimas no Instituto Oscar Freire, onde elas deram informações para subsidiar o trabalho do Instituto Médico Legal. O espaço é localizado próximo ao IML Central. Outras 17 famílias foram atendidas em Cascavel, no Paraná, e a documentação deles deve chegar ainda em São Paulo nas próximas horas para o auxílio à identificação dessas pessoas que morreram. São 62 vítimas. Lembrando que ainda na sexta-feira houve uma correção, o número caiu para 61, mas no sábado uma nova atualização, 62 pessoas que morreram, sendo 34 homens e 28 mulheres. 7/14. Você acompanhou hoje no Vox News. Explicação oficial com relatório sobre a tragédia de Vinhedo deve demorar pelo menos 30 dias. 2 pessoas ficam feridas em acidentes com motocicleta aqui na região. Eleições 2024. Maioria dos candidatos a vice ainda não saiu às ruas. Polícia Rodoviária prende 2 homens com veículos adulterados em Americana. O Brasil termina os Jogos Olímpicos apenas na 20ª colocação. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.